O Trilhas da Democracia de hoje entrevista ao padre Reginaldo Veloso, ex-pároco do Morro da Conceição, no Recife, e assessor do movimento de trabalhadores cristãos e das comunidades eclesiais de base. Padre, seja bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Eu começaria perguntando ao senhor qual é a importância do Sínodo da Amazônia nesse momento em que o meio ambiente, as florestas estão sendo desmatadas e também os direitos, as terras das populações ribeirinhas, de quilombolas, da comunidade dos povos indígenas vêm sendo violados. Pois é, o Sínodo da Amazônia, ele está, vamos dizer, na trilha do papado do Francisco, do Papa Francisco, que, entre outras preocupações assim básicas, elementares, prioritárias, é a questão ecológica, o meio ambiente, a preservação do planeta. Papa Francisco, depois de fazer aquela exortação apostólica, Alegria do Evangelho, ele brindou à Igreja esse documento belíssimo que é a encíclica Laudato Si, palavras iniciais de um canto de São Francisco, onde ele celebra o louvor da natureza. E há anos que ele vem já com essa ideia, já vem anunciando esse sínodo, e que se tornou uma causa assim, de uma urgência maior a partir do desastre de proporções imensas que foi esse incêndio recente da Amazônia, que a gente agradece ao atual governo desse país, que incentivou a ousadia criminosa dos grandes do agronegócio, que se articularam para o Dia do Fogo e nos brindaram aquele espetáculo triste de horror. Esse incêndio tornou o Sínodo da Amazônia, que já tinha sido convocado antes, tornou uma urgência urgentíssima. E vai na lógica que, desde o Concílio Vaticano II, há mais de 50 anos atrás, a gente vem entendendo como sendo missão da Igreja. A Igreja, ela não existe para si própria, para o deleite religioso dos seus membros. A Igreja existe como um serviço à humanidade. Então, qualidade de vida para um cristão consciente é louvor, é glória para Deus. É interessante notar que na noite de Natal, os anjos cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, ou à humanidade por Deus amada. Então, é um binômio. Esses dois polos do binômio, eles se complementam. A glória de Deus brilha quando a paz acontece no seio da humanidade. E a Igreja vive para isso. A Igreja vive a serviço da glória do Criador, colocando toda a sua atuação a serviço da paz, a serviço da vida da humanidade. E, padre, quais são as expectativas em relação ao papel a ser desempenhado pela Igreja Católica Brasileira nesse momento em que a democracia brasileira encontra-se sob risco? É o mesmo papel que eu estava tentando desenhar a partir da sua pergunta sobre o sínodo, né? Mas a Igreja Católica no Brasil, ela tem um papel
preponderante, por força da missão mesma que recebeu de Jesus Cristo, de servir ao bem do povo brasileiro, de servir à causa da justiça, da busca de igualdade, de fraternidade, de irmandade entre os vários segmentos que compõem a sociedade, no sentido de as pessoas poderem viver todas com dignidade, com plenitude de vida. Isso aí é a própria razão de ser da vinda de Jesus ao mundo, que veio para que as pessoas, os seres humanos, a humanidade tenha vida e vida em abundância. Mas, padre, na ditadura de 64, quer dizer, depois de ter, na sua fração majoritária, apoiado o golpe de 1º de abril de 64, a igreja acabou se tornando, junto com a OAB posteriormente, a ABI, quer dizer, a CNBB, como entidade representativa do bispado brasileiro, desempenhou um papel fundamental na resistência contra a ditadura, nas denúncias contra as torturas, as violências políticas impostas pelo regime no Brasil. É possível que a igreja desempenhe um papel semelhante nesse momento, sabendo-se que existe uma particularidade a mais nesse momento, que é a força dos neopentecostais, que apoiam declaradamente o governo Jair Bolsonaro? Eu começaria a responder por uma frase que eu escutei de um pastor presbiteriano norte-americano que viveu aqui no tempo da ditadura, foi preso e torturado, o pastor Fred Morris, grande amigo de Dom Helder, que veio para o Recife por conta da presença de Dom Helder aqui no Recife, né? Ele dizia: solidariedade é o novo nome da fé. Ter fé é ser solidário com a humanidade e a criação, a natureza. Menos do que isso não é fé, é superstição. Essa é a frase textual do pastor Fred Morris. Então, se a igreja quiser ser fiel à missão de Jesus, muito bem descrita no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, aquele episódio em que Jesus, entrando num sábado na sinagoga de Nazaré, pega o livro da Bíblia para ler e lê o trecho do profeta Isaías: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, ele me consagrou, me ungiu para eu anunciar a boa notícia aos pobres, proclamar a liberdade aos cativos, a recuperação da vista aos cegos, a libertação dos oprimidos e um ano de graça da parte do Senhor. Aí ele fecha o livro e diz: hoje se cumpriu essa escritura que vocês acabam de ouvir. Então, em cada época, em cada conjuntura, em cada país, em cada situação, o cristão, e portanto a igreja, é chamada a tomar consciência dessa sua missão, que é o prolongamento da missão de Jesus Cristo, de estar a serviço da libertação, a serviço da vida integral do ser humano. Não existe vida religiosa, entre parênteses. Existe vida, e é a serviço da vida que nós temos que estar e desempenhar hoje um papel idêntico ao que se desempenhou nos anos da ditadura. É o que há de mais urgente, porque nós estamos vivendo uma ditadura disfarçada até um certo ponto, né? Não até um certo ponto, eu diria, em certos aspectos, talvez ainda mais grave, porque é uma coisa mascarada
Mas, de fato, a ditadura do capital, a ditadura do sistema capitalista neoliberal nesse país está chegando a um ponto que a gente nunca imaginou. Se a gente pensa nas medidas que foram tomadas, por exemplo, para a contenção de despesas, a PEC 99, da morte, depois a reforma trabalhista, e agora essa reforma da Previdência que está sendo anunciada, fora outros penduricalhos que tem por aí, né, já. Aí, meu Deus do céu, o que é que se precisa mais ainda para entender que temos que estar alerta, exercer o profetismo para o qual a gente foi consagrado como cristão, entendeu? Não precisa nem ser padre, nem ser bispo. Qualquer cristão que se preze desse nome, porque cristão vem de Cristo e Cristo significa ungido, consagrado. Nós todos temos essa missão de estarmos a serviço da vida e denunciarmos todos os mecanismos de morte, de exclusão, de opressão que estão aí postos e estarmos mobilizados com todos os movimentos sociais, os movimentos populares especialmente, para fazer frente, para resistir a essas investidas do sistema nesse momento aqui no nosso país. O senhor viveu uma fase muito pujante da teologia da libertação, né? Nos anos 70, nos anos 80, e acompanhou também a construção e avanço da teologia da prosperidade. Em que pé anda hoje essa relação conflitual entre duas modalidades, duas formas de se ler o Evangelho tão diferentes assim? Eu não sei se a gente conseguirá em algum momento um diálogo com esse ramo do pentecostalismo que optou realmente por posições tão fundamentalistas, tão fechadas, tão fanáticas, tão cegas diante da realidade. É incrível como esses pastores de maior projeção e também os da base conseguem manter o pessoal dentro de um esquema fechado e que as pessoas se rendam de maneira tão irracional. Eu ia dizer infantil, mas infantil eu considero a infância uma coisa mais bonita do que isso que a gente vê. Mas é uma coisa totalmente irracional, não é? É uma imbecilização do povo que não somente certos pastores conseguem, mas também certos padres. É bom que a gente entenda que esse fenômeno nem é exclusividade dos neopentecostais evangélicos, entendeu? Nem se pode generalizar como se fosse de todos os evangélicos, porque existem evangélicos que estão engajados nas mesmas causas, nas mesmas lutas que nós católicos, entendeu? Existe uma disputa tanto no interior dos chamados evangélicos quanto dentro da Igreja Católica. Sim, esse fenômeno neopentecostal fundamentalista é um fenômeno que, por assim dizer, permeia todas as igrejas cristãs. Em todas elas há gente que está engajada nesse processo que eu chamo de imbecilização do povo, de dominação clerical, que faz com que as pessoas ceguem diante da realidade e não consigam descobrir a originalidade, a força, a importância, a urgência
da missão do cristão, assim como os evangelhos propõem. Quais são os grandes desafios enfrentados por Francisco e quais são as grandes tarefas para recuperar uma igreja que tenha realmente compromisso com as massas mais empobrecidas do mundo? Que baita pergunta, hein? Olha só, o Papa do fim do mundo realmente chega num momento muito desejado por todo o pessoal que viveu o Vaticano II, que viveu a experiência das comunidades eclesiais de base, que viveu uma igreja completamente comprometida com a causa do povo, com a resistência à ditadura empresarial militar. 21 anos, não foi brincadeira. Essa igreja que entrou em compasso de espera nos pontificados de João Paulo II e de Bento XVI, está mais desafiada do que nunca a retomar, em tempo, antes que as coisas piorem demais, né? Porque não existe nada tão ruim que não possa piorar, infelizmente, né? Mas estamos num ponto em que seria muito importante que a igreja se tocasse. Isso eu digo em plano universal e particularmente aqui no Brasil. Seria muito importante que os cristãos, de modo geral, de todas as igrejas, mas cobrando especialmente da igreja a que eu pertenço, de nascença, a Igreja Católica Apostólica Romana, seria muito importante que a gente se tocasse em tempo a respeito da urgência do nosso papel como contribuição inadiável ao resgate da qualidade de vida, ao resgate da dignidade humana de populações imensas, por todo canto, os problemas de imigração, os problemas de desemprego, os problemas de fome, desafiam. Sem nenhuma dificuldade, a gente, passando pelas ruas, percebe o que é que está acontecendo. Eu estive recentemente na Europa, faz um ano agora, passando por Lisboa, por Madrid, por Paris, por Roma. Em todo canto a gente percebe a presença questionadora, desafiadora, angustiante dos migrantes. E aqui no Brasil, coisas que há poucos anos atrás a gente tinha deixado de ver, que voltamos a ver agora, né? Famílias inteiras morando na rua e toda essa violência que está aí. Então, Papa Francisco é um milagre, é uma irrupção do Espírito na história, quando ninguém imaginava que a igreja pudesse mais dar uma virada dessa. E essa criatura chega do fim do mundo para, de novo, resgatar o Evangelho, resgatar a mensagem do Concílio Vaticano II, resgatar uma fisionomia de igreja comprometida realmente com a vida da humanidade, como eu dizia antes. Então, esses desafios todos carecem de respostas de toda a humanidade, mas eu diria que dos cristãos de maneira assim muito premente. É questão de identidade. Se a gente não assume o nosso papel na humanidade, a gente perde a nossa identidade. A gente está negando o Evangelho. Mas, padre,
são, eu acho que evidentes as mensagens do Papa Francisco em defesa dos migrantes, fazendo críticas às posturas assumidas por determinados governos, particularmente os governos europeus, críticas em relação às ameaças vindas da ascensão da extrema-direita, um compromisso com os pobres do mundo, né, com os trabalhadores, sim, trabalhadoras, mas em relação a determinados temas que são tabus, dogmas da igreja, como, por exemplo, a questão do celibato, né, para os padres, né? Essa é ainda um dogma que sem perspectiva de superação. Só para complementar a pergunta, recentemente um bispo, o bispo de Castanhal, no Pará, Carlo Verzelletti, deu uma entrevista ao jornal O Globo, fazendo a defesa da ordenação de homens casados na igreja. Isso com vistas a uma tentativa de enfrentamento de uma realidade que é essa vivida na Amazônia, né? Inclusive ele se encontra no sínodo da Amazônia. Essa posição é uma posição isolada dentro da Igreja Católica? É possível que ainda no papado de Francisco seja resolvida essa questão, ou pelo menos seja dado um direcionamento nessa direção? Eu espero que isso se resolva esse mês. No final desse sínodo da Amazônia, a gente tenha realmente propostas bem concretas de realização imediata, que é cuidar de uma igreja que se entende, antes de tudo, como comunidade cristã no meio do povo. Eu estive várias vezes no coração da Amazônia, Santarém. Estive assessorando encontros de formação para justamente essas lideranças comunitárias, homens e mulheres que vinham de todos os recantos daqueles interiores distantes, gente que viajava 3 dias de barco para chegar para o encontro. O encontro durava 3 dias, mais 3 dias de volta, lá se iam, não é, 9, 10 dias para um momentozinho de formação de 3 dias, um final de semana, uma sexta, um sábado e um domingo. Gente, pessoas da maior capacidade de entrega e dedicação, pessoas que já vêm fazendo toda uma reflexão sobre a essência do Evangelho, a mensagem cristã para a sua gente, seu povo, que reúne esse povo semanalmente, que celebra com esse povo as chamadas celebrações da Palavra de Deus e que poderiam ter um papel mais completo, que era de poder coroar essa vida comunitária com a celebração por excelência da igreja, que é a celebração da ceia do Senhor, que nós chamamos normalmente de missa. A Eucaristia, essa celebração que é, ao mesmo tempo, a culminância de uma vida comunitária e a fonte de energia para a continuidade dessa vida. Como diz a Constituição sobre a Sagrada Liturgia do Vaticano II, a Eucaristia cume e fonte. Ora, o celibato não é um dogma, é uma lei eclesiástica que responde a certas conveniências questionáveis, porque o celibato, como uma vocação específica, um dom de Deus, uma graça, ele será sempre atual, bem-vindo e importantíssimo na vida da igreja. Mas como lei que impede, por exemplo, de que o ministério, o serviço das comunidades, o serviço pleno das comunidades seja exercido porque
teria que depender de pessoas celibatárias, isso aí não tem nada a ver com o dom, a graça, o carisma do celibato. Isso aí é uma lei, é uma imposição, é um abuso de poder, que só faz dificultar e empobrecer a vida da igreja. Então é mais que urgente, já está mais do que na hora de se reconhecer essas lideranças. Eu diria não somente de homens, mas de mulheres igualmente. Sim, eu iria perguntar exatamente isso. É possível isso vai demorar. Esse otimismo que não, o senhor acabou de revelar? Isso vai demorar mais tempo, mas o começo é isso aí. Quer dizer, uma igreja desclericalizada, uma igreja que sai das mãos dominadoras de algumas figuras raras. Às vezes a gente pensa até que estão em extinção, mas não estão não, né? Melhor que, de certa maneira, esse tipo de presbítero, que a palavra correta seria presbítero. Presbítero quer dizer uma pessoa amadurecida que pode prestar um serviço de conselheiro, de articulador, de coordenador de uma comunidade. Essa é a palavra grega original que define esse ministério. Seria ancião, mas ancião não necessariamente em termos de idade, mas de maturidade. Maturidade de vida, maturidade humana, amadurecimento que torna a pessoa capaz de ser alguém que tem uma autoridade que não vem de um título, de um cargo, mas do reconhecimento da comunidade. Pelo desempenho, pela postura, pelo exemplo que a pessoa é, sua palavra tem um peso todo especial. E essas pessoas serem reconhecidas e ordenadas como presbíteros ou presbíteras dessas comunidades, possibilitando que essas comunidades tenham plena expressão de vida, celebrem a Eucaristia, a ceia do Senhor, isso seria uma coisa de grande importância que daria muita força, muita energia revitalizadora à vida dessas comunidades. Que ficam, tem comunidades que têm uma celebração da missa por ano, na desobriga, chamada desobriga, que os padres missionários fazem, visitando todo ano, uma vez por ano, certo? Algumas comunidades. Mas essa necessidade é sentida, às vezes, na própria cidade grande. Que os padres, uma comunidade com várias, uma paróquia, por exemplo, com várias comunidades, como deveria ser hoje, proposta do documento de Aparecida, 2007, que a igreja, as paróquias se organizem como redes de comunidades. Como é que um padre só vai dar conta de acompanhar e de presidir a Eucaristia, a missa, em todas essas comunidades no domingo? No sábado, no domingo. Vai fazer aquelas missas correndo de uma para outra, que é umas Eucaristias alinhavadas que desmerecem o sacramento tão importante da vida da igreja. Padre, uma última pergunta, o programa está chegando ao fim. O senhor, na sua trajetória, viveu uma das igrejas mais progressistas da América Latina. Eu faço referência aqui à igreja de Recife e Olinda, o arcebispado de Recife e Olinda, com Dom Helder Câmara, e depois sofreu um período de perseguição, de enfrentamento com um retrocesso conservador. Não é? Como se encontra hoje a igreja de Recife e Olinda, a criação, a recriação da Comissão de Justiça e Paz, Dom Helder Câmara, representa os novos ares que começaram a soprar nas nossas terras? Pois é. Eu vivi durante muitos anos, porque eu cheguei de volta da Europa, onde eu estudei, em 66, já peguei a ditadura caminhando, né? Mas eu vivi aquele tempo todinho e fui bastante perseguido durante o tempo da ditadura. Quando terminou a ditadura militar, começou a ditadura eclesiástica com a chegada de Dom José Cardoso Sobrinho, né? Que realmente
foi um tempo de desmonte, de destruição, de todo um patrimônio de igreja comprometida com a vida do povo, com a vida dos mais precisados, na cidade, nas periferias e no campo. A igreja inspirada pela presença, pela palavra, pelo exemplo de Dom Helder Câmara. Pois a gente chega agora a um tempo de início de resgate do que foi perdido com os mais de 20 anos da presença de Dom José Cardoso aqui, né? Dom Fernando Saburido é uma pessoa profundamente humana que conheceu a experiência de Dom Helder, sabe bem do que se trata, do que se perdeu e do que se precisa reaver, e tem dado os passos que pode dar, porque são duas gerações, eu creio, de clero, influenciada por essa mentalidade clerical, implantada à força aqui pelo enviado da Cúria Romana, que foi o Dom José Cardoso Sobrinho, que é uma igreja, assim, totalmente voltada para si própria, autorreferencial, como diz o Papa Francisco, e Dom Fernando vem fazendo o que pode. A palavra dele é uma palavra que vai na linha de uma igreja assim, que tem consciência de seu papel na história, e a criação da Comissão de Justiça e Paz foi um gesto assim maior de retomada, se bem que o nosso papel como Comissão de Justiça e Paz encontra ainda muita resistência no seio das paróquias daqui da Arquidiocese, mas a gente espera que com o tempo o Espírito vá quebrando os corações de pedra e as mentes vão se abrindo para uma compreensão de que, mais do que nunca, sobretudo, quem sabe, a partir do reconhecimento da pessoa do Dom Helder, da sua obra como uma expressão de santidade, né, que essa igreja retome os caminhos de Dom Helder. Padre, muito obrigado. Valeu. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre às terças, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá!